Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe poderosamente, que Deus abençoe seus projetos, que Deus te fortaleça para você se levantar e se tornar cada dia mais firme. Tenho certeza que Deus está ficando muito orgulhoso de você, meu irmão, está ficando muito orgulhoso de você, minha irmã. Está indo, não está desistindo, está se fortalecendo, abandonando o que deve abandonar para trás, paulatinamente. Alguns mais devagar, outros um pouco mais rápido, não importa. Não importa é que você está aqui, irmão. Importa é que você está aqui, minha irmã. E eu fico muito feliz. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Vamos para nossa breve reflexão? O texto hoje para nossa breve conversa encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, à Igreja de Roma. Vocês já estão gostando da carta de Romanos tanto quanto eu, tenho convicção. Vamos lá? Quero ler com vocês o capítulo 6, verso 12 em diante. Diz assim: não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entregue-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. É sobre a graça. Só encontra vida quem descobre a graça, meu irmão. Descobre vida quem encontra a graça. Glória a Deus. Vamos lá, vamos contextualizar rapidamente. Aí, essa carta de Paulo aos Romanos, ela tem um objetivo: mostrar que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e a obra da cruz, e não por nossas obras. Há uma igreja que estava dividida, que estava sendo atacada, que estava sendo perseguida, porque eles se reuniam dentro de casa. Isso facilitava a introdução do falso ensino, dos falsos mestres, visto que Paulo também não visitava com frequência. Essa carta foi escrita antes mesmo de Paulo ser preso lá. E, bom, ela é considerada a carta magnífica das que Paulo escreveu, e é a que tem mais conteúdo para nós. Eu quero trazer, contextualizando dessa forma, esses versículos, trazendo eles para a nossa vida, irmão, logicamente, porque a Bíblia, ela é mais atual do que nunca, e ela serve para nós no dia de hoje, para nós vencermos tudo aquilo que nós precisamos vencer. Quem aí quer vencer? Você quer vencer, meu irmão? Você quer vencer, minha irmã? Tá com muita vontade? Tá com sede? Então vamos embora, com tudo para cima, hein? Versículo 12, diz assim: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. É uma instrução específica. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Por quê, irmãos? Porque quando nós passamos da antiga para a nova realidade, automaticamente nós nos tornamos templo de um Deus vivo, que é santo. E quando ele traz a ideia de reinar, ele não está querendo dizer a ideia que nós não vamos pecar. Eu sempre saliento isso, irmãos, porque a questão era justamente o combate à religiosidade. A religiosidade imputa que nós somos salvos por meio de uma listinha de regras, o que não é verdade. Cada um está vivendo um processo, e cada processo é dado de passo a passo, se entregando ao Senhor paulatinamente. Agora, é bem verdade que nós não erguemos altares sem sacrifício, e é disso justamente que Paulo está falando. Por quê, meu irmão? Porque o pecado, ele é sedutor, e ele quer seduzir justamente o nosso corpo. Da mesma forma, eu sempre falo, não existe casa vazia, irmão, não existe. Nós vemos a história de Saul, que quando justamente saiu o espírito do Senhor de Saul, entrou um espírito mau da parte do Senhor, que fala justamente, era como o autor ali de Samuel está escrevendo sobre os demônios. Fala-se muito sobre poucos demônios no Antigo Testamento. Por quê? Porque era o inimigo invisível, não se percebia, até que Jesus Cristo vem e revela o que estava por trás de todo o mal que estava no mundo. Quando Jesus chega no mundo, os demônios sempre falavam para o Senhor Jesus: não me perturbem, filho do Deus vivo, antes do tempo. Por quê? Porque eles sabem que estão condenados. Mas o que eu quero me apegar aqui é que não existe casa vazia. E o pecado é uma porta, irmão, para que nós venhamos nos tornar. Agora nós estamos vivendo uma nova realidade.
E o pecado é sedutor. Quero ler com vocês um versículo que está em Gênesis capítulo 39, que conta a história de como mais ou menos o diabo trabalha para tentar seduzir o nosso corpo. Gênesis 39 conta a história de José com a mulher de Potifar. Ele foi se erguendo logo depois do os seus irmãos terem o vendido, terem jogado no poço, terem vendido ele como escravo. Creio que José estava ali já passando por um processo bastante doloroso. Ele teve um crescimento, Potifar, que na verdade não é um nome, e sim uma ordenação, ou seja, uma patente da própria guarda ali dos soldados do Egito, contratou ele e colocou ele para tomar conta da casa dele. E a esposa dele tentou assediar. Vamos ver o que diz o versículo 7. Fala assim, ó: e aconteceu que depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Vocês percebem, irmãos, que Satanás ele sempre vem nos oferecer aquilo que é proibido? A esposa de um homem, dando em cima do cara que começou a crescer. Satanás começou a ver ele crescer, começou a ver ele se desenvolver. E não se engane, irmãos, o inimigo sabe das promessas, das palavras, porque ele ouve, ele anda ao nosso derredor. A palavra fala rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. E ele ouve o que o Senhor fala conosco, que nós muitas vezes na nossa imaturidade deixamos soltar, principalmente quando é no começo, na empolgação. Então silencie-se, sabe? Guarde as promessas, guarde tudo dentro do teu coração. Promessas são para guardar no coração. Mas o que nós precisamos entender é que o pecado vai tentar nos seduzir. Paulo continua falando, ele fala assim, ó: que está sujeito à morte, cedendo a desejos pecaminosos. Eu falei sobre os desejos, nem todos os desejos são pecaminosos. Inclusive o Senhor, em Filipenses 2, versículo 13, fala que ele colocou em nós o querer como o efetuar, que é referente à promessa. A promessa é um desejo. A vontade fala justamente de alcançar aquele desejo, de vivenciar aquele desejo. A vontade de Deus. Mas os desejos, eles podem ser pecaminosos ou não. Eu dei o exemplo do casamento e do sexo. O sexo fora do casamento é um desejo pecaminoso. Dentro do casamento é uma bênção. Nós fomos feitos seres sexuais e pensamos muito em sexo, convenhamos. Mas a verdade é que ele foi feito para uma finalidade, para um propósito, para o deleite do seu esposo com a sua esposa e também para a multiplicação dos seres humanos. Foi com essa finalidade, o deleite do homem com a mulher, para que o homem tenha prazer sim dentro do seu casamento. A mulher tenha prazer dentro do seu casamento. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 7, para não se negarem, para que Satanás não entre, a fim de que tirem um tempo apenas como jejum para praticarem a oração. Tem esse propósito, e esse tempo tem que ser curto. Paulo dá a entender lá, 1 Coríntios 7, versículo ali por volta do 9, 10, eu não me lembro bem, mas eu sei que está lá. Então, irmãos, olha, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. O que acontece, irmãos? O pecado, ele sempre vai prometer 1000 maravilhas, mas ele vai pagar com traição, vai pagar com morte, vai pagar com dor, vai pagar com prisão. Olha o que aconteceu com José logo na frente. Quero ler com vocês o versículo 14 e o 17, que diz assim: logo depois do desenrolar da cidade, a palavra fala que ela continuou cedendo ele, até que José teve que sair correndo do lugar onde ela estava, e ela ficou com a capa na mão. Aí no versículo 12 diz o seguinte, fala assim, ó: então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa. Vocês percebem que Satanás sempre vai querer pegar algo de nós. A intenção aqui era clara, irmão. A intenção de Satanás aqui não era simplesmente fornecer prazer para José, e sim amarrar ele num laço para que ele pudesse ser preso. Então o pecado, ele promete as 1000 maravilhas, como essa mulher estava: venha, deita-te comigo, mas ele paga com traição, prisão e com morte, irmão. É traição, prisão, dor e morte, muita morte. Olha o que acontece no versículo 14. No versículo 14, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Olha, ela armou uma cena para
para acusar um homem que era inocente. Vocês entendem a quanto chega um pecado, a quanto chega a difamação? Olha no versículo 17. Aí a mesma história ela contou assim pro marido dela, pro Potifar: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. O interessante é que Potifar, mesmo tendo o poder para matar José, não o fez. Por quê? Porque sobre José repousava uma promessa. Sobre José repousava a mão bondosa do Senhor. Sobre José havia algo, um propósito estabelecido no céu. Mas mesmo assim nós devemos permanecer fiéis como José do Egito, sabe? Correndo mesmo de tudo aquilo que pode nos travar. O pecado prometeu 1000 maravilhas, mas ele pagou com um falso testemunho, pagou com traição da parte dessa mulher que assediou ela, com acusações falsas, prisão e dor. E a intenção de Satanás era clara: matar José. Era matar a promessa de Deus. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã, e não deixe o pecado reinar sobre o seu corpo. Em vez disso, o que nós devemos fazer? Paulo fala no versículo 13: não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. E é nenhuma parte, irmão. Por que ele fala sobre nenhuma parte? Muitos cristãos, eu gosto até dessa parte, quando nós vamos conversar e eu vou fazer alguns aconselhamentos, eles falam assim: Jesus conhece o meu coração, eles sabem de mim. Mas a verdade é, meu irmão, que Jesus, ele não é açougueiro, ele te quer por inteiro. Eu vou repetir isso: Jesus te quer por inteiro. Jesus, uma das características de um homem e de uma mulher de Deus, meu irmão, é a inteireza, que é justamente na integridade. Integridade de caráter, integridade de caráter dos comportamentos e integridade com todo o nosso ser. Aqui está falando do corpo específico, porque logicamente os romanos estavam com algum problema ali. Mas ele quer inteireza em tudo, corpo, alma e espírito. Ele quer nós com todo o nosso coração. Quando eu venho pregar aqui para vocês, meus irmãos, eu coloco o meu coração, eu coloco a minha alma na pregação. Eu coloco tudo que eu sinto, sabe? Mesmo que eu não esteja passando por um bom momento, e mesmo assim eu venho aqui dar o meu melhor para o Senhor, porque a intenção é essa, irmão. A intenção é que para o Senhor seja sempre o melhor. E eu não faço isso, meu irmão, para comprar o favor dele. Nós não fazemos isso para comprar o favor dele, até porque nós não podemos. Nós fazemos isso porque ele é digno, é porque ele merece. É porque ele amou nós na cruz e nos entregou e nos salvou daquela lamação que nós estávamos. Então, com Jesus, meus irmãos, se você fez meia boca até hoje para os outros, para Jesus faz inteiro. Tudo que você fazer para Jesus, faz de todo o coração, alma e entendimento. Amem o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua mente. Olha o que o próprio Paulo fala em Colossenses 3, versículo 23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não a pessoas. Logicamente ele está falando justamente de servir as pessoas. Mas nós precisamos, irmão, entender isso. Agora, isso é uma decisão pessoal. Isso é algo que vem de cada um. Alguns servem pela metade e vai ter a metade do Senhor. Agora, se você quiser ter tudo do Senhor, meu irmão, é necessário que entregue tudo. Olha o que Paulo continua falando. Ele fala assim, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm vida. Percebe que deve haver uma entrega? Eu comecei falando que para se erguer altares é necessário sacrifício. Eu quero repetir isso. Para se erguer altares é necessário, sabe? É necessário oferecer sacrifício. É necessário entregar como sacrifícios. Romanos 12:1, ofereçam um culto racional ao Senhor, oferecendo o teu corpo, é o que ele fala para nós em Romanos 12:1. Mas por que nós precisamos oferecer, irmão Alisson? Porque o Senhor aqui, na sua soberania, entregou o nosso livre-arbítrio para nós. Vocês já pararam para pensar sobre o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é Deus falando que ama nós, não nos querendo nos tratar como uns robozão. O livre-arbítrio, Deus teve que se limitar o seu poder. Irmão, ele poderia destruir tudo. Na sua soberania, Deus se limitou para nos conceder o livre-arbítrio.
Eu quero repetir, na sua soberania, Deus limitou o seu poder para nos conceder o livre-arbítrio, nos dando essa função de escolher se entregar para Ele. Ele poderia, meus irmãos, nos controlar? Poderia, Ele tem poder para tudo. Deus é muito mais poderoso do que nós pensamos. Eu quero repetir isso, Deus ele é muito mais poderoso do que nós pensamos. E isso é o motivo de tantas guerras, isso é o motivo de tanto sufoco, é o nosso livre-arbítrio. Paulo fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, que é de onde surgem as guerras, que é de onde surgem as paixões. Nós nos iludimos com os brilhos das correntes, com as tatuagens, os brilhos dos carros importados, nos iludimos, irmão. Agora, na sua soberania, Deus se limitou, e mesmo assim ele se limitou em corpo. E como eu falo em corpo, ele se fez carne, tabernaculou entre nós, como diz João 1,14, para que pudesse habitar na plenitude de graça e de verdade. Para quê? Para nos ensinar, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. E por isso ele fala aqui, ó, mas em vez disso, entregue-se inteira, pois vocês estavam mortos e agora têm vida. Todos nós estávamos mortos pelos nossos pecados, irmão. Quem sabe a força que o pecado exerce em nós, sabe, quem já viveu, sabe, uma colheita um pouco mais forte de um juízo, de um pecado que vem, sabe o que é. Então não é para voltar para lá, é para se entregar o corpo. Para quê? Para que ele venha habitar em nós. Foi por isso que ele veio aqui. Por que eu falo que ele se limitou, irmão? Porque em espírito ele pode agir muito mais. Por isso Jesus falou que em obras maiores nós faríamos. Porque ele agiria através da sua igreja, agiria através de nós, desfazendo as obras do mal. Então entregue-se inteiramente para Deus. Entregue-se inteiramente para Deus. Eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6. Isso é uma bênção para nós, irmãos. Uma verdadeira bênção. Fala, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. E é justamente dessa entrega, de confiar e entregar. A relação que Deus tem com nós, irmão, é em amor. E essa relação de amor, ela exige 3 pilares: confiança, respeito e admiração. Isso vale para cada um de nós, nos relacionando com as pessoas, marido com mulher, amigo com amiga, irmão com irmão. Então todas as relações, esse é o pilar básico do amor, principalmente respeito e admiração, mas logicamente a confiança que vem do respeito e da admiração. Precisamos entregar isso para o Senhor. Paulo continua falando, por quê, irmãos? Mas agora que ele vive, ele fala assim, o pecado, na verdade ele fala assim, portanto ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Por quê? Porque o Espírito que é santo quer habitar, meu irmão, em nós. Ele deseja vir através de nós fazer justamente essa obra que eu estou falando. Então eu quero falar, meu irmão, o futuro está no seu livre-arbítrio. Então use-o. Eu quero repetir isso. O futuro está no seu livre-arbítrio. Use-o. Use-o com bastante sabedoria. Entregue-se para Deus inteiramente. Se você não se entregou, fala, Senhor, eu não sei como fazer. A hora que acabar esse vídeo, ajoelha no chão aí do teu quarto mesmo, sabe? Fecha a porta do teu quarto e fala, Senhor, eu quero ser completamente seu. Eu quero viver a vida do que o Senhor planejou para mim. Eu quero ser completamente, eu quero entregar o meu coração. Eu não sei como fazer, Pai, mas eu ouvi o irmão Alisson e ele falou que é possível, que é isso que o Senhor deseja e é isso que ele anela, é isso que ele anseia, para que os nossos caminhos sejam prósperos. Saiba, meu irmão, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Olha, não se engane, todas as pessoas que nos fizeram mal, que nos deixaram tristes no meio do caminho, vão colher isso. Olha, Gálatas 6, versículo 7 fala, Deus não deixa se zombar. Aquele que plantar na carne colherá corrupção, mas aquele que plantar no Espírito colherá eternidade, colherá vida eterna, eternidade e imortalidade. Agora eu estou falando isso, irmãos, não é para pensar e ficar vibrando de alegria, pensando nas pessoas que fizeram mal. Deixa isso para lá, concentre-se justamente em você. Concentre-se no que você está fazendo e entregue-se para Deus, porque o mais Ele fará. E Paulo, e aqui eu quero terminar porque ele fala, o pecado não é mais o seu Senhor. Não é, meu irmão, não é. Você já está conseguindo dominar, meu irmão. Já está conseguindo se levantar, está se fortalecendo. Então, quando Deus fortalece, não vamos empinar a charrete. O
pecado já não é mais o nosso Senhor, pois vocês não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Então eu quero terminar, meu irmão. Quero terminar, minha irmã. Honre a sua escolha e receba o amor do Pai. Honre a sua escolha e receba o amor do Pai. Eu gosto e quero terminar aqui com a história de Lucas 15, do filho pródigo. O filho que saiu de casa, que recebeu uma herança antecipada e foi viver longe do pai. Sabemos que tudo longe do pai acaba rapidamente. A palavra fala que a herança dele acabou e ele teve que trabalhar pelo seu próprio sustento, até chegar a desejar as bolotas do porco. Foi quando ele, caindo em si, ele percebeu, falou: na casa do meu pai, ou seja, na presença do meu pai, os servos de meu pai comem melhor do que eu estou comendo agora, vivem uma vida melhor do que eu vivo aqui. Porque assim, tudo que nós conquistamos, meu irmão, longe da presença do Pai, um dia se acaba, mas tudo que nós conquistamos dentro do Pai na presença do Pai se torna eterno. E é isso que Ele quer nos dar. Mas eu quero ler com vocês justamente o versículo 19 em diante, que é justamente quando ele volta para a presença do Pai. Ele caiu em si e pensou, falou assim: eu vou pedir perdão para o meu pai e pedir que ele me aceite como um dos seus empregados, como um dos seus servos. Para vocês verem como o pecado trabalha em nós. Paulo fala, já não vive mais sob a lei, porque o pecado ele tem esse poder de nos tornar, sabe, porque o pecado é escravidão, então ele coloca dentro de nós esse espírito de servo. Nós somos servos de Deus? Somos, irmão. E os servos falam justamente das nossas obrigações, mas nós também somos filhos e temos direito, e o Pai sempre vai nos tratar como filhos. E olha o que fala no versículo 19, ele fala: e não mereço mais ser chamado de seu... Vou ler o versículo 18. Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado do meu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava de longe, eu amo essa parte. Eu amo com todo o meu coração. O rapaz ainda estava de longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai, receba o amor do pai nessa mensagem. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, autoridade, sandália nos pés, um novo caminhar, roupa nova, vestes brancas. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa, meu irmão, a alegria no céu quando nós nos arrependemos. Há alegria na presença de Deus e na presença dos anjos. Há um céu aberto para um coração contrito. Há sim, e entenda, irmão, alegria é algo sério no céu. Alegria é algo sério no céu. Então, meu irmão, honre a sua escolha e receba o amor do Pai. Quero terminar aqui e deixar essa mensagem para a breve meditação dos irmãos, lembrando que sempre tem recompensa para o nosso sacrifício. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.